Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 12 de junho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O homicídio de agentes de segurança pública em serviço ou motivado pelo posto de trabalho pode se tornar crime hediondo. O assassinato de cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau também entra nesse novo enquadramento criminal. É o que determina um projeto aprovado pelo plenário do Senado nesta quinta-feira e que aguarda sanção presidencial para se tornar lei. O texto aprovado pelos senadores abrange todas as polícias, o Corpo de Bombeiros, as Forças Armadas, integrantes do sistema prisional e integrantes da Força Nacional de Segurança Pública. O relator do projeto, senador Álvaro Dias, explica como ficam as penas com a mudança aprovada pelos senadores. A pena aumenta em 1/3, né? Passa a ser condenado o criminoso com base nos dispositivos do Código Penal referente a crimes hediondos, que são os crimes cuja pena é mais rigorosa. Então, esse é o objetivo, incluir entre crimes hediondos aqueles praticados contra agentes de segurança, exatamente como forma de protegê-los, de valorizar o trabalho daqueles que procuram proteger as famílias brasileiras. Outro projeto aprovado nesta quinta-feira pelos senadores torna crime de responsabilidade a aplicação indevida dos recursos da merenda escolar. Pelo texto, que ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados, a autoridade municipal pode ser presa, perder o mandato ou ficar inelegível por até 8 anos se a merenda escolar for suspensa porque os recursos foram aplicados em outros projetos. Atualmente, o orçamento que garante a alimentação dos alunos da rede pública de ensino vem do Plano Nacional de Alimentação Escolar, que faz parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. No ano passado, mais de 42 milhões de crianças foram beneficiadas. É um absurdo que há, nesse país, algumas prefeituras que usam o dinheiro da merenda das crianças para a impunidade e para a corrupção. Esse projeto vem preencher um estranho vácuo em nossa legislação, de modo a preservar um dos direitos mais sagrados dos nossos estudantes. Até aqui, o desvio de recursos da merenda escolar em benefício próprio era alcançado apenas pelo Código Penal, mas o desvio de finalidade dos recursos não tinha previsão penal alguma. A partir de agora, tal conduta por parte dos agentes públicos será crime de responsabilidade, de modo a evitar esta mesma conduta. O plenário do Senado também aprovou o nome do senador Ataídes Oliveira para o Conselho de Ética. Na próxima terça-feira, o colegiado deve se reunir pela primeira vez nessa legislatura para eleger o presidente e definir o plano de trabalho. O Senado pode barrar a redução do mandato dos parlamentares da Casa. Foi o que sinalizou o senador Renan Calheiros. Na última quarta-feira, os deputados aprovaram mandatos de 5 anos para todos os parlamentares e outras propostas da reforma política. E ontem, os congressistas e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral opinaram sobre as mudanças. Dias Toffoli veio ao Congresso para defender a entrada do Brasil no IDEA, o Instituto para a Democracia e a Assistência Eleitoral, um grupo de cooperação formado por 28 países. Mas depois dos encontros com os presidentes da Câmara e do Senado, o assunto foi outro, a reforma política. Os deputados aprovaram nas últimas 2 semanas mudanças na legislação. Para o presidente do TSE, faltou mexer no principal. Hoje são os próprios candidatos e os próprios partidos que estabelecem os limites do quanto vão gastar em campanha. É necessário que se haja um limite legal para que se tenha, então, um maior controle. A reforma aprovada pela Câmara mantém o voto obrigatório, acaba com a reeleição no Poder Executivo, dificulta o acesso de siglas nanicas ao fundo partidário e permite a doação de empresas às legendas. Para o líder do PSOL, as mudanças são tímidas, muitas delas feitas às pressas. Tudo resolvido ali, às vezes em cima da perna, é perigoso. Olha, eu nunca gostei tanto de ter o Senado como casa revisora, das ligeirezas que a gente possa aprovar aqui. E uma dessas ligeirezas pode estar com os dias contados no Senado.
A Câmara fixou em 5 anos os mandatos de todos os políticos. Presidente, governadores, prefeitos, deputados e vereadores ganham 1 ano, mas os senadores perdem 3. O presidente Renan Calheiros não gostou da ideia e fala em conflito. É a expressão de uma decisão que foi tomada pela Câmara dos Deputados, mas evidentemente que conflita com o Senado em função da tradição constitucional que estabeleceu sempre o mandato de 8 anos. O líder do Democratas até concorda com a mudança, mas com uma condição. Transformaram a reeleição numa ferramenta de alavancar a campanha de quem está no mandato. Então, se mantivermos a reeleição, mantém-se como está hoje os 4 anos para deputados e também governadores e 8 anos para os senadores. Se amanhã tivermos a queda da reeleição, sendo que vou trabalhar com esse objetivo, concordo nos 5 anos de uma maneira ampla e genérica. Para o senador Aloysio Nunes, a reforma dos deputados não atende os anseios da população. Em matéria de reforma política, cada cabeça é uma sentença, essa que é a verdade. Não é por acaso que nunca se consegue fazer uma reforma grande, de grande profundidade, né? E esse problema da diversidade de opiniões sobre essa matéria, ele é tanto mais agudo quanto maior é o número de partidos. E na Câmara são 28 partidos representados. O Senado tem menos partidos, são 15. E na próxima terça-feira, os líderes das legendas se reúnem para tentar dar um rumo à reforma, quando as propostas chegarem aqui. Tudo que foi aprovado até agora pelos deputados ainda precisa passar por um segundo turno de votação na Câmara. Nós vamos nos esforçar no sentido de aprofundar a reforma política, especialmente com relação a alguns pontos: a transparência do financiamento das campanhas, a limitação para os doadores, de modo a que não haja donos das candidaturas. E vamos também fazer um esforço para votarmos uma cláusula de barreira que seja digna desse nome. 3 importantes ministros de Estado falaram em audiências públicas no Senado esta semana, que teve ainda a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Com a aprovação do Senado, o projeto que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência seguiu para a sanção da Presidência da República. O projeto fala do atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Fala do direito à vida, habilitação, reabilitação, no atendimento à saúde, na educação, fala da moradia, fala do direito ao trabalho, da assistência social, transporte e mobilidade. O projeto obriga as empresas a contratar pessoas com deficiência e estabelece cotas em universidades, programas habitacionais e estacionamentos. Também aumentou para um salário mínimo o benefício pago à pessoa com deficiência que não tem condição de se sustentar. A gente está falando aqui de quase 50 milhões de pessoas que precisam, que necessitam que esse projeto seja aprovado hoje aqui nessa casa. Também foi aprovado em plenário o projeto que aumenta para até 4 anos de prisão a pena para os crimes de violação de direito autoral, também chamados crimes de pirataria. A matéria volta ao exame da Câmara dos Deputados. A semana foi marcada pela presença de ministros no Senado. Na Comissão de Educação, Renato Janine Ribeiro tentou explicar como fará para contornar os cortes no orçamento do MEC. Nós temos preservado 100% dos programas de dinheiro direto na escola, merenda escolar e transporte escolar. Esses 3 programas são programas extremamente importantes para a educação básica. Não será fácil a gestão do MEC este ano. Na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, dimensionou a atual epidemia de dengue no Brasil. O problema ainda parece estar longe de uma solução. Se tudo der certo, é muito mais seguro, se tudo der certo, que nós tenhamos a vacina para 2018. Mas criar na população brasileira a expectativa de que nós vamos ter a vacinação disponível para 2016 não é correto. E o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, explicou, em audiência pública conjunta, o plano de investimentos em infraestrutura lançado pelo governo esta semana. O nosso desafio enquanto governo é transformar essa demanda em projetos viáveis de investimento a serem executados principalmente pelo setor privado. Concessões é a melhor maneira que nós temos para ampliar a infraestrutura brasileira. O governo tinha que começar a dizer quais são as principais obras, um planejamento de longo prazo e dizer,
Eu quero fazer essa primeira por conta disso e disso. A CPI do assassinato de jovens debateu, em audiência pública, a morte de negros, que somam 77% dos mais de 30 mil jovens assassinados anualmente no Brasil. Isso nos remete a toda uma discussão sobre a política de segurança pública do país e sobre a preparação dos nossos policiais, muitos deles jovens e negros. E a CPI mista, que investiga a violência contra as mulheres, vai elaborar um projeto de lei que deixe claro que configura crime o desrespeito de medidas protetivas, como a proibição de o agressor se aproximar da mulher agredida. Qual é a consequência de se reconhecer que a desobediência protetiva é um crime? É porque isso permite que o policial, flagrando o agressor num ato de desobediência à ordem do juiz, possa efetuar a prisão em flagrante desse agressor e, portanto, submeter o caso imediatamente à apreciação do juiz. A Comissão de Direitos Humanos debateu o projeto que regulamenta a terceirização de serviços em audiência pública, realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em Brasília, a CDH aprovou o projeto que aumenta de 4 para 15 anos a pena máxima para corrupção de menores. Hoje, o menor é o maior instrumento de uso dos marginais para cometer crime, porque o menor não pode ser preso, porque o menor só pega uma pena pequena de ficar numa casa de correção, e não dá para poder permanecer com a pena leve de 1 ano a 5 anos para as pessoas que põem essa corrupção no menor para cometer crime. O reajuste escalonado da tabela do imposto de renda para o ano que vem foi aprovado pela comissão mista, que analisou a medida provisória que trouxe a mudança. E foi instalada a comissão que vai avaliar outra MP, que instituiu o aumento da contribuição sobre o lucro líquido dos bancos. Alguns senadores temem que o aumento de impostos acabe sendo pago pelo consumidor. É aí que entra a regulação. Os órgãos de fiscalização e de regulação do setor financeiro tem que estar atuante e vigilante para que não haja um repasse para os serviços que estão prestados pelas instituições financeiras. O mercado vai estabelecer as suas taxas. Como pouca gente está indo ao mercado captar, os próprios bancos resolveram também segurar as suas tarifas, as suas taxas de juros. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle realizou audiência pública para discutir o pagamento de serviços ambientais. Outra audiência debateu a crise pela qual passa o Postales, fundo de pensão dos servidores dos Correios, que deve enfrentar uma CPI. A CPI está aprovada pelo Senado Federal e basta agora que os líderes de cada partido façam a indicação dos senadores que vão participar na CPI. A semana foi marcada ainda pela visita ao Senado das candidatas a Miss Brasil 2015. Pelo 18º ano consecutivo, Brasília foi tomada por quem cuida do funcionamento das nossas mais de 5 mil cidades. Na pauta da Marcha dos Prefeitos, a revisão do Pacto Federativo, que nada mais é do que a divisão de tarefas e recursos entre União, Estados e municípios. O tema é um dos destaques do programa Município Brasil, que estreia amanhã. Se o posto de saúde não funciona ou se falta merenda escolar, de quem a população cobra? O canal direto do cidadão é direto com o prefeito, a prefeitura e eventualmente o vereador também. Mas nem sempre a culpa é do prefeito. Os programas que o governo federal criam são programas importantes, porém eles não advêm de recursos financeiros que deem condições para o município arcar com as despesas. Para resolver problemas como esses, mais de 6 mil agentes municipais vieram buscar apoio em Brasília. As propostas da Marcha em Defesa dos Municípios ganharam força com a criação de uma comissão especial para debater o Pacto Federativo no Senado. Tem pessoas experientes, ex-governadores, ex-ministros de Estado. Então, portanto, a comissão tem condições de fazer esse trabalho e apresentar num curto espaço de tempo. A reforma política nos municípios, um novo pacto federativo e o aperto das contas das prefeituras também pautaram a entrevista dessa edição. Eles vêm sempre em busca de uma agenda, vêm sempre em busca de tentar melhorar a situação de seus municípios, com demandas que são demandas legítimas. O Município Brasil explica ainda o que são precatórios.
aquelas dívidas que os governos têm a pagar para pessoas físicas e jurídicas, que já somam 97 bilhões de reais. O modelo em vigor foi considerado inconstitucional. Esse novo modelo, o STF entendeu que, na verdade, estava se empurrando o problema mais para frente, o problema que tem que ser resolvido urgentemente, já que, no fundo, as decisões judiciais não estavam sendo cumpridas. Prefeitos e governadores agora correm atrás de uma solução. Os bons gestores não dão calote, mas os bons gestores querem pagar sem inviabilizar a gestão pública. E tem mais: dicas para prestar contas dos gastos com saúde. E uma disputa pra lá de divertida. Afinal, quem faz o maior São João do mundo? Isso é lá no Santo Antônio. Tudo isso no Município Brasil. Não perca! O Município Brasil vai ao ar neste sábado às 8 da noite. No domingo, a reprise está marcada para 8 da manhã e 4 horas da tarde. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.